Em 3. Olá, gente. Todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Gabri? E aí, cara, beleza? Pessoal, vão me avisando se tá todo mundo me ouvindo, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Boa. Então eu vou, enfim, começar a falar um pouquinho aí do que a Information me chamou, que é para falar um pouquinho sobre a questão de como eu estou lidando com a frustração de não viajar, que esse é o tema da nossa live de hoje. Primeiro, uma boa pergunta, Dan, por que você está fazendo essa live de não poder ter viajar e estar frustrado de não ter ido, no meu caso, para a Austrália, né? Muito por conta de que eu tinha uma viagem marcada. Então, na mesma forma como boa parte dos nossos estudantes que, por conta de fronteiras fechadas, enfim, tiveram que ficar aqui no Brasil e não puderam fazer a sua viagem, seja para o Canadá, seja para a Austrália, enfim, o destino onde os nossos estudantes escolheram para fazer o intercâmbio. Então, basicamente, eu vinha programando minha viagem desde março de 2019. E aqui eu vou tentar fazer um paralelo, claro, da minha viagem, que é uma viagem de 30 dias, e também falar um pouco de quem vai passar mais tempo. Mas nesse momento de frustração eu acho que é bem parecido e bem igual, independente do tempo que seria o teu intercâmbio e o tempo que você passaria lá. Então, basicamente, eu comecei a planejar esse intercâmbio em março de 2019. Enfim, decisão de escola, decisão de para onde ir, para qual cidade ir, o que buscar, o que não buscar nesse intercâmbio. Então, eu iria fazer o meu curso em Sydney durante 15 dias e o restante do tempo eu ia para Nova Zelândia. Então, boa parte eu ia aproveitar para estudar o inglês e a outra parte para conhecer a Nova Zelândia e fazer algumas outras atividades. Então, pular de bungee jump, tentar, enfim, ver algum evento esportivo e conhecer a Nova Zelândia também, é um sonho que eu tenho e ainda é um plano que a gente vai realizar. Então, basicamente, todo esse processo e todo esse planejamento ele já começou em 2019. Então, decisão de escola, decisão de cidade que ir, começar a se informar do que tem na cidade, começar a se informar do que fazer, para onde ir, começar a se informar em todas as situações que a cidade ia me proporcionar, tanto em diversão quanto em conhecimento, até para poder usar isso no meu dia a dia aqui no trabalho. E também as questões pessoais, porque continua você tendo casa para cuidar, família para cuidar. Eu tenho 2 filhos, então tenho esposa, então a gente precisa deixar tudo um pouco organizado para que a gente possa fazer essa viagem. Até, enfim, o momento da Austrália fechar as fronteiras, eu ainda estava buscando continuar esse planejamento e continuar mantendo essa viagem como algo que iria acontecer já no momento que eu tinha planejado, que era desde o dia 2 de abril. Então hoje eu falando com vocês aqui, era para eu estar lá na Austrália. Então era para eu estar lá conhecendo, estudando e tudo mais. Essa hora provavelmente são 2 da tarde aqui no Brasil, eu estaria dormindo, talvez, lá na Austrália. Então, basicamente, todo esse planejamento foi feito e até o momento em que a fronteira estava aberta, eu estava mantendo esse planejamento. Quando a fronteira fechou, eu falei, opa, pera aí, agora, como boa parte de vocês, estudantes também, agora não vai dar pra gente ir. O que eu vou fazer a partir de então? Então, no primeiro momento foi, já tinha planejado, seria bem legal eu ir para a Austrália. Bom, para quem me conhece, eu tenho 2 irmãos meus que moraram lá em épocas diferentes e eles estavam super empolgados que eu ia conhecer. Dan, você vai conhecer tal lugar que eu fui, você vai conhecer onde eu morei, onde eu estudei, enfim. E aí a gente começou a trabalhar isso. Não vai rolar agora. O que a gente vai fazer a partir de então? A gente pode olhar as coisas de forma negativa, tá? Então, por exemplo, que chato, não vou viajar, e agora? Eu vou ficar nessa quarentena dentro de casa, gastando meu dinheiro, gastando o dinheiro que eu tinha reservado para ir viajar. Ou
utilizar isso, e é da maneira que eu estou utilizando, e aí a gente começa a falar um pouco do tema da live, usar isso de forma positiva. Então, basicamente é usar o quê? Mais tempo para poder se planejar e fazer com que essa situação se torne melhor lá na frente. Então, não sou o único que estou nessa situação. Vocês, estudantes que estão acompanhando a live, também provavelmente não são os únicos. Isso é algo que eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial é algo que realmente mudou qualquer parâmetro dentro do mundo hoje. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, a humanidade não passa por algo parecido. Então, basicamente, está todo mundo nessa mesma linha. E até que eu estou sabendo lidar isso de uma melhor forma possível. Então, tentando avaliar e tentando olhar de maneira super positiva. Então, a gente sabe de relatos de pessoas que saíram de trabalhos, então saíram de empregos, que venderam coisas em casa para poder, enfim, fazer esse intercâmbio. E basicamente é entender o quê? E é como eu estou avaliando esse momento. É o momento de sentar, respirar e falar, legal, o que a gente vai fazer a partir de então? Então, basicamente, eu já defini a minha data, e nós aqui da Information Planet, a gente já trabalhou, cada um com o seu estudante nesse sentido, buscando avaliar qual a melhor data de chegada. Eu que estou indo para um período curto, eu já escolhi ir a partir de setembro. Então, avaliando o que hoje a gente tem de informações, foi uma data, uma das melhores datas que eu decidi, até para eu conseguir deixar aqui em casa as coisas bem organizadas e poder ir num momento legal para a Austrália, um momento que eu entendo que as coisas nesse momento e no futuro elas estejam mais tranquilas. Pô, Zé, e o que você diria para quem está indo a um longo espaço de tempo? Cara, também a mesma forma, procure colocar a sua data de viagem próxima a setembro, tá? Por quê? E aí tem como eu sempre brinco com os meus estudantes, tem um pulo do gato nisso. Você vai ter a possibilidade de chegar na Austrália um pouquinho antes da alta temporada começar. E aí, a partir do momento que você chegar, você vai ter um tempo para adaptação, um tempo para você poder se enturmar, criar seu network e tudo mais. Quando a alta temporada começar, você já vai estar automaticamente adaptado no lugar e as suas oportunidades elas vão ser melhores. Então, é bacana você pensar a partir desse ponto. E aí chegou umas perguntas aqui, eu vou dar uma lida. A Adri me perguntou aqui, a Adri Tiepo, teve algo que você fez para você que você não fez pelos seus estudantes? Diria que não. Eu estou tratando isso muito de uma forma pessoal, até mesmo com os estudantes que eu trabalho, tá? Então, enfim, não tem nem como eu não me colocar no lugar deles e poder passar para eles o meu sentimento, passar para eles aquilo que está acontecendo comigo. Boa parte desses estudantes, eles já sabiam que eu iria estar lá na Austrália, então, até porque eu falei para eles, eu também tenho a minha viagem programada, provavelmente nós vamos estar no mesmo momento, e enfim, era sempre algumas informações que eu passava para eles. Então, eu estou tratando eles como se fosse a minha viagem. Acho que esse ponto de você poder ter essa empatia, e comigo mais ainda, porque eu estou passando pelo mesmo momento, eu acho que isso acaba auxiliando bastante. Então, assim, todas as ações que eu tomaria, estou tomando para mim, eu estou usando para os meus estudantes também da mesma forma. Então, basicamente nessa linha de pensar em chegar na Austrália no momento de alta temporada, que serve muito mais para eles do que para mim, que seria uma viagem mais curta, mas ainda assim tomando todo o cuidado de poder passar para eles a experiência que eu estou passando e com o meu conhecimento de intercâmbio, o como eles podem utilizar esse tipo de situação. A Camila perguntou aqui também, Dan, você acredita que alterando a viagem agora que você já teve que lidar com a frustração, foi bom? Porque o câmbio está subindo muito e você vai conseguir se programar melhor. Esse é um ponto que foi uma das primeiras coisas que me fez dar uma respirada e falar, pô, legal, talvez
seja uma possibilidade, talvez seja, sei lá, se alguém aqui acredita em Deus ou tem alguma crença, mas é pensar em você. Alguém deve estar dando alguma dica, vamos pensar assim, e lidar com a frustração nesse sentido. E pensar, pô, o dólar está muito alto, eu estaria indo num momento mais difícil da economia, então vamos dar uma respirada, vamos avaliar. Tudo tende a caminhar depois de uma solução para que as coisas comecem a diminuir e isso esteja mais tranquilo, tá? Eu já tinha um dinheiro programado para poder fazer a viagem, é claro. Eu já estava programado com alguns custos e, enfim, com alguns valores que eu já tinha reservado para isso. Então, basicamente, pensar em um outro momento. No meu caso, nesse primeiro momento é setembro. Pensando nessa questão de, pô, como é que eu vou lidar com a questão de dinheiro. Mas eu já tinha um dinheiro reservado. Então, basicamente, esse dinheiro continua em partes reservado, porque eu estou usando uma parte deles agora nesse momento de quarentena, mas ainda assim me programando para que no momento em que acontecer a viagem, a gente possa, enfim, ir com uma reserva boa e aproveitar bastante a viagem que vai acontecer. Espera aí que a gente tem mais perguntas aqui. Você conseguiu alterar rápido e teve algum gasto? É uma pergunta da Maria Aparecida Rodrigues. Maria, não, eu não tive nenhum gasto, tá? E aí eu vou falar, não porque eu seja do mercado, mas a parceria que está rolando muito forte com as escolas, enfim, com o entendimento delas nesse sentido, tá? A minha escola fez a alteração sem nenhum tipo de custo. Basicamente, a única questão burocrática foi eu fazer o comentário para eles de que eu queria alterar a data. E aí a minha carta de oferta com a nova data veio no dia seguinte, sem problema nenhum, sem gasto nenhum. A questão da passagem aérea, as companhias aéreas elas estão, enfim, sendo bem flexíveis nesse sentido. Então também assim, escolhendo uma passagem aérea dentro das mesmas condições da passagem aérea anterior, também não teve nenhum tipo de custo, não teve nenhum tipo de valor que eu precisei desembolsar. Então, o planejamento pré-viagem não teve alteração de valor, não teve alteração de nada. A única questão que eu estou trabalhando um pouco melhor, e acho que essa deve ser a realidade da maioria dos estudantes, principalmente aqueles que tiveram que sair de empregos, vender coisas aqui no Brasil, que é a questão de como trabalhar esse dinheiro. Então, basicamente, está indo um pouco dessa reserva financeira agora nessa quarentena. Provavelmente para estudantes que abriram mão das coisas aqui no Brasil também deve estar indo, com certeza, porque a pessoa sai de trabalho, sai de emprego, vende negócios, e aí isso também influencia bastante e acaba gastando. Pela minha experiência e pelo que eu estou usando comigo, é tentar sentar com a melhor calma possível, da melhor transparência possível, e avaliar e colocar tudo na ponta do lápis. Então, abrir mão de algumas coisas. Eu já planejei um pouco quais vão ser meus gastos após quarentena. Espero que esses gastos eles sejam o mais rápido possível. E aí, enfim, estou planejando tudo na ponta do lápis. Então, tirar aquela cervejinha que agora tem que ser dentro de casa. Então, diminuir um pouco o custo. Diminuir o custo no futuro com algumas outras coisas. Então, tentar suportar esse momento com aquilo que eu já estava me planejando, tá? O Desonesto aqui perguntou, e é uma pergunta interessante. Minha previsão de viagem era ir final de setembro, mas acredito que não estaremos resolvidos isso ainda. Então tenho pensado fevereiro, espero estar enganado. Cara, hoje está tudo muito... não diria nebuloso, mas as coisas mudam dia a dia. Então... tem um trabalho muito forte na Information voltado a isso e voltado a essa consultoria com os nossos estudantes, tá? Então, tudo que eu te passo hoje, amanhã pode chegar uma nova informação que eu tenha que voltar o contato contigo e te falar uma outra situação e a gente mudar o cenário A para o cenário B de uma forma rápida. E eu venho notando que isso vem acontecendo na Information de uma forma muito veloz, tá? Então, por exemplo, eu estou pensando em setembro, mas acredito que não estaremos resolvidos até lá. Existem algumas informações que a gente acaba pegando, enfim, com companhias aéreas, com parceiros, enfim, que acabam trazendo um pouco
de mais tranquilidade nessas tomadas de decisões. Até o momento, os voos, principalmente nas empresas que voam para Austrália, que vão para a Oceania, eles já estão abertos a partir do mês de junho, do dia 1º de junho. Então isso é um sinal que, se as empresas aéreas elas estão tomando esse cuidado de abrir os voos a partir do dia 1º de junho, que há um sinal de que a gente pode se planejar a partir dessa data. É claro que a gente não tem uma noção exata de que até lá vai estar tudo normal, porque, como eu disse, as coisas elas mudam dia a dia. Mas hoje é um sinal que a gente tem, então a gente já pode começar o planejamento, ou pode fazer esse planejamento baseado nesses momentos. Então é assim que a gente está seguindo o trabalho. A gente vai ter uma live, a live, se eu não me engano, agora depois de amanhã, que o Xande ele vai estar com o pessoal de educação lá da Austrália, que vai ser muito importante nesse sentido. Hoje, oficialmente, a gente não tem informações detalhadas de abertura de fronteira, como vai funcionar os vistos, então isso a Austrália ainda não se manifestou. Então a gente não tem como trabalhar esse lado. Porém, a gente pode sim já iniciar um planejamento ou retomar um planejamento baseado nas informações de companhia aérea e nas informações de, enfim, outros parceiros que a gente tem, as escolas mesmo que estão lá na Austrália. O grande ponto nisso é que eu posso estar te falando isso hoje e amanhã, com uma novidade que vem de imigração, de escola, de companhia aérea, isso mude. Então é trabalhar dia a dia, e é isso que a gente aqui como Education Planner e a Information Planner a Information Planet como um todo está fazendo com todos os estudantes. É avaliar hoje qual que é o seu cenário, baseado nas informações oficiais, né, e nas informações de parceiros, e ir direcionando para que os nossos estudantes não se sintam nem desprestigiados, não se sintam abandonados nesse momento, entendeu? A gente já falou aqui sobre gastos, vamos ver se tem mais pergunta. O Izzy está perguntando aqui: Danilo, como consultor intercambistas, muitos intercambistas estavam prontos para embarcar como você. Em algum momento tu pensou em desistir ou seguiu firme com os planos? Izzy, estou seguindo firme com os planos, independente do que venha acontecer nesse momento. É claro, com mudanças de rotas, tá? Como eu disse um pouquinho quando eu me apresentei e quando a gente começou a falar na live, eu realmente só fui desistir do plano e retomar a data de viagem quando realmente a fronteira fechou. Antes disso continuando, e cara, sendo bem franco contigo, não vou abrir mão. Então é bacana também a gente avaliar, e vocês como estudantes que estão aí do outro lado também avaliarem isso. Se há um sonho, não vai ter nada que faça com que vocês deixem de fazer esse sonho. Seja você um estudante que está começando a planejar agora, pô, Dan, eu queria planejar, queria fazer meu intercâmbio, tinha um valor aqui disponível, mas pô, vou dar um break no meu planejamento, porque, cara, não sei como vai ser o dia de amanhã. A gente está super à disposição de vocês para poder analisar e fazer o melhor negócio para que vocês não desistam dos seus planos e também não fiquem descobertos financeiramente aqui no Brasil. Pro cara que estava já tudo planejado, tudo pronto, saí de emprego, larguei namorado, falei que ia viajar, e agora, o que eu faço? Também da mesma forma, cara, conte com a gente, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você tem, porque o intercâmbio ele muda a vida das pessoas, o intercâmbio te traz conhecimento, então assim, busca manter. É claro, a gente está passando, como eu disse, por uma situação não antes vista, uma situação que desde a Segunda Guerra Mundial não existe no mundo, então segue com o seu planejamento e a gente está aqui à disposição de vocês para poder te ajudar. Eu inclusive, estou fazendo essa live porque estou também na mesma situação, então a gente vai seguindo com os planos e eu não pensei em desistir, só mudei a rota de algumas coisas que precisariam ser feitas. A Esther está perguntando aqui, Esther Ferdinand, como você está trabalhando a ansiedade pelo retorno da embaixada em relação aos vistos? Legal, Esther. O meu caso em específico, pessoal, eu não tenho tanta expectativa com isso, porque o meu visto ele já estava aprovado. Então eu apliquei o visto uma semana antes se eu não me engano, antes da embaixada, antes da fronteira ser fechada. Meu visto saiu super rápido, eu apliquei o visto de turista numa hora, 3 horas depois eu já estava com a resposta. Então a ansiedade da questão do visto ela foi bem pouca. Eu venho acompanhando os meus estudantes
e a ansiedade com eles tá um pouco alta. Eles devem estar por aqui na live e se eles estiverem, podem contar aí como que vocês estão passando e como vocês estão avaliando com isso. Os que ainda não saíram, eles estão um pouquinho menos ansiosos nesse sentido, até porque eles sabem que a imigração, enfim, tende a demorar um pouco mais nesse momento para responder, até porque ainda não tem nada oficialmente definido, e as alterações de curso deles já foram realizadas, então tecnicamente a gente está trabalhando, enfim, já com um espaço maior de data. Os meus estudantes que estão mais ansiosos são aqueles que realmente não conseguiram embarcar e já estavam com os vistos aprovados. Então com esse a gente tenta falar sempre, tenta deixar claro cada informação nova que a gente recebe, tenta deixar claro, enfim, o que a gente pensa para o futuro, até para que eles possam se acalmar e tenham um parceiro aqui do outro lado. Como eu disse lá no começo da live, acho que uma coisa que está facilitando essa conversa com eles é o fato de eu estar na mesma situação, de ter pensado numa viagem, estar planejando uma viagem, e a minha viagem por conta do coronavírus ela ter sido postergada para uma outra data. Então, basicamente os que estão com visto aprovado e não conseguiram embarcar, eles estão muito mais ansiosos do que efetivamente os que estão no meio do processo do visto e dos que ainda, enfim, não tinham aplicado o visto ainda, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Danilo, a tua passagem está em aberto ou tu já remitiu o bilhete para setembro? A minha passagem ela já está em aberto, ela ainda está em aberto, mas eu já tenho a data junto com a escola para poder ir. Como a questão da escola ela é mais fácil a gente poder fazer os trâmites, eu optei por esperar um pouquinho mais para poder marcar a data correta para poder ir para setembro. Não profissionalmente falando, é só uma questão mesmo de planejamento aqui dentro de casa, tá? Mais a questão de planejamento pessoal do que realmente a possibilidade de poder fazê-lo, tá? Porque aí eu vou contar, ela tá assistindo a live, tá aqui do meu lado. Minha esposa ela faz aniversário em setembro, então a gente está se organizando para que eu consiga ir e consiga voltar antes do aniversário dela. Então é mais por isso do que realmente pela questão de não poder fazer, porque se pudesse eu poderia jogar meu curso para junho hoje e estando a fronteira aberta, tudo mais tranquilo, eu poderia viajar normalmente, tá? Vamos lá. Oi tia, minha tia tá colocando uma pergunta. Vamos lá. Dan, o que sua família falou quando soube da pandemia? Sabendo que você iria viajar agora, porque eu como mãe me preocuparia muito, gostaria que você desse um exemplo para acalmar o coração dessas mães. Bom, minha família estava no meu ouvido desde quando começou a surgir essa questão do coronavírus. Então, basicamente, eu estava ouvindo. Meu sogro, por exemplo, pô, você não vai viajar, vai voltar com coronavírus para cá, vai viajar e vai, enfim, trazer um coronavírus para cá, vai deixar todo mundo doente. Então o pessoal tava meio que, enfim, se preocupando bastante nesse sentido. Coração de mãe, como é que o coração de mãe tem que ficar nessa hora? Quem tá lá, quem já viajou e basicamente, enfim, já tá na Austrália, seguir os cuidados que a gente está seguindo aqui no Brasil. Então, se manter na quarentena, se manter dentro de casa quem puder, porque lavar as mãos, ter mais higiene, que é isso que vai fazer com que a gente passe por esse momento da melhor forma possível. Quem ainda não foi, é tudo que a gente está falando nessa live aqui. Colocar tudo na ponta do lápis, entender que isso é um problema mundial, que não é um problema só nosso, e respirar e fazer o máximo possível para que a gente passe por esse tempo, que eu espero que seja curto, da melhor forma possível e da forma mais tranquila. Acho que, claro, mãe, pai, tá sempre junto do filho, estão comprando a briga, estão comprando a viagem, e eu tenho certeza que todo mundo junto consegue fazer melhor esse processo e fazer com que esse processo seja mais tranquilo. Pode ficar tranquila, tia, só vou em setembro, tá? Você acha que é possível aplicar para dezembro de 2020, mas se tiver tudo ok em agosto, eu posso adiantar com a mesma flexibilidade que está sendo em adiar? Quem está perguntando aqui é a Fabiana O. Farias. Fabiana, sim. Hoje, se você me perguntar, Dan, você acha que é possível aplicar para dezembro? Acho que dezembro
e espero que a gente já esteja numa situação melhor. Normalmente a gente precisa de no mínimo 90 dias para que esse processo ele aconteça de uma forma mais tranquila, de uma forma mais transparente, de uma forma mais sossegada, para que a gente não tenha sobressaltos, tá? Então, se você já tiver com tudo ok no momento e você quiser ir para dezembro, a gente vai contar aí 90 dias para antes, então a gente está pensando a tua aplicação em setembro. Provavelmente em setembro a gente já tenha uma situação. Uma opinião pessoal minha, dificilmente os países eles vão conseguir se manter tanto tempo fechado. Por quê? Por conta realmente de provavelmente já vai ter alguma solução de vacina, alguma solução de remédio. A economia dos países não aguentaria tanto tempo fechado, e eu tenho certeza que os países estão trabalhando para que isso venha a acontecer o mais rápido possível. Na verdade, a gente até tem notícias de que isso venha a ocorrer. Pô, Dan, e se eu precisar antecipar, tiver tudo ok e quiser fazer todo esse processo em agosto, é possível adiantar com a mesma flexibilidade? Aquilo também que eu falei um pouco antes. A gente não tem nenhuma informação oficial ainda da imigração australiana, tá? Então isso fica difícil eu falar, pô, legal, vamos bater o martelo, dá pra fazer. E aí tudo que eu venho te falando é percepções que a gente tem do que a gente vem ouvindo em jornais, revistas, enfim, televisão, internet. Se tudo tiver já ok, sem problema. Flexibilidade em relação à escola, em relação a nós da Information Planner, em relação à passagem aérea, tudo tranquilo. A grande questão é a gente pensar e avaliar como vai estar o momento do país em agosto. Entendo eu que provavelmente já esteja tudo ok e a gente consiga fazê-lo dessa forma. E podendo fazer, com certeza nós e nossos parceiros vão ter toda essa flexibilidade para te ajudar aí na data que você pretende, tá? O Renan está perguntando aqui. Todas as escolas na Austrália e nos outros destinos, elas estão abertas para receber novas matrículas? Renan, então sim. Então assim, o envio de matrícula ele não foi interrompido, tá? Então a gente consegue sim mandar sua matrícula sem problema nenhum. Tem um ponto legal que aí eu gostaria de falar. A minha escola em específico liberou acesso ao online dela, a plataforma online durante 3 meses para todos os estudantes que tinham cursos matriculados lá. E algumas outras escolas que são parceiras da Information já estão lançando seus cursos online, tá? Então, quem não estava planejando... eu pretendo fazer um intercâmbio. Pô, meu intercâmbio foi... Eu não estou pretendendo fazer esse investimento agora para viajar para um outro país por conta da questão da pandemia. Tem condições de continuar mantendo o planejamento de estudos. Como? Algumas escolas estão oferecendo cursos online. Você vai ter o certificado internacional da mesma forma como você estaria fazendo seu intercâmbio fora do país, tá? Não, eu já queria fazer minha matrícula e queria planejar para daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Também é super possível a gente fazer, todas as escolas estão aceitando matrículas, então é importante a gente pensar que o planejamento ele não se encerrou, tá? A fronteira está fechada, os voos eles estão suspensos nesse momento, mas em nenhum momento as escolas estão deixando de receber novos estudantes, tá? Vamos ver se tem mais a pergunta. Dan, qual posição sua escola tomou quanto aos seus estudantes? Pô, eu diria que é o que a gente falou um pouco atrás. Eles estão super auxiliando nesse sentido, super flexíveis. Minha alteração de data foi super tranquila. Teve esse ponto principal que a minha escola, enfim, foi a Capella. Teve esse ponto principal que eles fizeram, que foi abrir o acesso na plataforma online. Então eu estou aproveitando essa plataforma online ao máximo para poder tanto relembrar algumas coisas do inglês, como aprender coisas novas. Então é um ponto até que eu coloquei como positivo nessa minha frustração. Pô, eu ia lá, ia estudar durante um curto tempo. Hoje eu tenho a possibilidade de estudar num espaço maior de tempo, que ia despender um custo bem maior para fazer isso, por conta realmente dessa questão do coronavírus. Então acabou saindo melhor do que a gente imaginava, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Dan, quanto tempo você estava programando o seu intercâmbio de férias? Eu já estava programando ele desde março de 2019, então a gente está contabilizando aí que tinha 1 ano de programação. Durante esse tempo, é lógico, algumas coisas foram programadas em detalhes. Então a primeira programação foi buscar
saber o quanto que eu iria precisar levar de dinheiro, quanto que eu precisaria reservar do meu orçamento mensal, quanto que eu precisaria mês a mês separar e quanto que eu iria gastar estando na minha viagem. Eu tinha programado chegar em Sydney e fazer uma viagem para Melbourne, que eu queria acompanhar a etapa do campeonato de surf lá em Melbourne. Então já ia despender um dinheiro, porque ou ia ser passagem de trem, ou uma passagem low cost de avião, ou alugar um carro, que era o que eu estava pensando em fazer. Então todos esses valores estavam no meu orçamento. E todos esses tempos eu fui tirando um dinheirinho da minha conta, um dinheirinho do meu orçamento mensal e reservando para poder, enfim, nesse 1 ano que eu tive de março até 2 de abril passado, que seria quando eu iria embarcar, já poder estar com o dinheiro reservado para eu poder levar. Vamos lá, tem mais perguntas. Legal, aqui a Mari Peripoli falou um negócio bacana. Eu também não vou abrir mão, penso em setembro e até lá conseguir ganhar dinheiro por aqui. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá. O Gil perguntou aqui, o Júnior Correia. Dan, quais oportunidades foram criadas por parte das agências e das escolas? Fale sobre os cursos online. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Eu dei uma passada um pouco rápida, explicando o que as escolas estão fazendo. Então, os cursos online estão aí para isso, gente. Nesse momento de pandemia, algumas escolas abriram esse processo, até porque elas já estavam estruturadas para poder ter e oferecer para os estudantes esse curso online. Então, como eu disse anteriormente, é o momento de quem já tem esse planejamento poder continuá-lo, fazendo o curso online e, claro, tendo a possibilidade de ter um certificado internacional que é válido para qualquer outro curso que você venha a fazer, seja na Austrália, no Canadá, enfim. O intercâmbio ele só mudou fisicamente e talvez essa pandemia tenha vindo para a gente trabalhar com novas ferramentas e trabalhar com novas formas de como fazer as coisas acontecerem. Então eu estou aqui de casa trabalhando, as pessoas estão de casa trabalhando, a Information Planet não parou, ela não está parando, então as coisas continuam rolando e as mesmas coisas funcionam com as escolas. Então nesse momento que ninguém vai poder viajar, ninguém vai poder entrar na Austrália, no Canadá, não tem voos disponíveis, a melhor forma de manter os estudos, as escolas estão oferecendo com esses cursos online, sem perder qualidade alguma. O acesso ao material online ele é super tranquilo e o acesso ao curso também é super tranquilo. Então, existem ferramentas onde você faz a sua aula com mais 14, 15 pessoas. A única diferença é que você não tem o corpo a corpo, você não tem o estar dentro da sala, o estar vivendo a cidade que você escolheu para o seu intercâmbio, mas você tem todo o curso, enfim, todas as informações que você receberia dentro de uma sala de aula, tanto na sua casa, no conforto do seu lar, seguro em relação à pandemia. O Alexandre está falando aqui, valeu Xande, obrigado aí, ele está falando, Dan, muito bom. Obrigado pelo rico conteúdo. Cara, que isso, eu que agradeço vocês por abrir esse espaço, um espaço de desabafo, vamos falar assim, mas um espaço bacana para eu poder contar a minha realidade, que a gente não deixa de fazer, enfim, as coisas, e que eu estou no mesmo caminho que todos os meus estudantes, e desde que eu entrei na Information eu sei que isso é algo que corre dentro do DNA da empresa, que é você passar aquilo que você viveu ou passar aquilo que você vive, e eu estou vivendo essa realidade da empresa online. Então, realmente fica mais fácil da gente poder passar a nossa experiência para os nossos estudantes que com certeza estão ansiosos, se frustraram com alguma coisa, estão, enfim, às vezes numa expectativa para que as coisas se resolvam da melhor forma possível, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu falo demais, às vezes falo rápido, enfim, quero saber de vocês se alguém quer perguntar mais alguma coisa, se a gente tem alguma pergunta, porque senão eu já encerro a live, que o pessoal da produção aqui está pedindo para a gente encerrar. Antes de encerrar, queria agradecer também, então, o convite para poder falar aqui, trazer um pouquinho da experiência que eu estou vivendo nesse momento, tá? Amanhã, para quem está seguindo a gente ou para quem está vendo isso no YouTube, a gente tem uma live muito interessante com a Marcela,
falando sobre Higher Education. Então, legal para quem tem essa possibilidade, ou para quem quer ir a fazer Higher Education, ou para quem imagina que vai fazer Higher Education no futuro, acompanha a live da Marcela. Legal também que a gente tem uma live que o Xande vai estar participando com a galera da Austrália. E, cara, essa daí é uma das lives mais importantes para quem está planejando, para quem vai planejar ou para quem está no meio do processo. Porque vai ser falado diretamente com a área de educação da Austrália. Então a gente vai receber bastante informações da melhor forma possível e da melhor fonte possível. Então segue a gente no YouTube, IP Brasil com Z, aqui no Instagram, Information Planet. Contem com a gente, se precisar mandem DM, mandem informações, mandem perguntas, a gente vai estar à disposição de todos vocês da melhor forma possível. Beleza? Obrigado aí todo mundo, um beijo e até mais, gente. Depois eu posto aqui também como é que foi minha viagem quando eu for lá para a Austrália, tá bom? Um abraço.